Boa noite, gente. Representando aqui uma tribo chamada Tinoco, nós vamos pensar o uso das escrituras. O trabalho de cada um é muito importante, mas nós temos sim uma experiências de Bíblias, Novos Testamentos, livros que foram traduzidos ao redor do mundo e talvez o povo não usou, talvez deveria ter sido pensado desde o início o uso das escrituras, né? Então a gente tem que aprender isso também e ver assim, nesse movimento de tradução modalidade oral, a gente não pode esquecer disso. Talvez estamos tendo boas experiências, mas eu queria comentar um pouco do que a gente está pensando sobre o uso das escrituras aí enquanto o nosso trabalho no Brasil, certo? Eu quero dar o exemplo da Bíblia chegar em todos os lugares. Eu vou dar o exemplo do Colina. A gente tem pensado em 4 modelos para não esquecer de ninguém. Grupos étnicos, grupos linguísticos, grupos geográficos e grupos como aldeias e comunidades. E aqui eu tenho 2 modelos. Eu quero que chegue em todo mundo, mas eu estou olhando grupos étnicos, linguísticos, geográficos e todas as comunidades para chegar em todas as pessoas, mas estou olhando também como se um estivesse dentro do outro. Grupo étnico, linguístico, grupo geográfico e todas as comunidades. Deixa eu usar o Colina como exemplo. Este é o estado do Acre. Para quem nunca foi, a gente vai ter o Peru por aqui e a gente vai ter o resto do Brasil. A primeira tradução, neste momento eu estou falando da tradução escrita, tá? E a gravação. Foi feito no Peru, do Novo Testamento Colina, mas depois entendeu-se, falei errado, né? Entendemos que precisava de uma outra tradução, o pessoal da equipe dessa tradução está aqui, que precisava de uma segunda tradução dentro do Brasil. Quando devolvemos a Bíblia no dispositivo, a Bíblia em áudio, se devolvesse só aqui ou só aqui, apenas algumas comunidades receberiam. Porque nós vimos que tinha mais um outro cluster de comunidade aqui, um outro cluster aqui, um outro cluster aqui, um outro cluster aqui em cima. Então, se eu pensar o uso da escritura, eu não poderia devolver somente aqui no Peru, não poderia devolver somente aqui em um grupo de comunidades que participou da tradução, mas eu queria olhar todos, para que todos tivessem acesso e principalmente o uso das escrituras. Só para ter uma ideia, esse cluster aqui eram 66 comunidades. Se a gente não tivesse observado, e aqui talvez sejam outras 40 comunidades, cada comunidade talvez com 50 famílias, eu não poderia dizer que todos talvez estejam tendo acesso ou que todos estão usando a Bíblia. Então, esse é como nós estamos trabalhando, mas a gente tem esses dados dos grupos do Brasil. Então, se vocês quiserem pensar dessa forma também, a gente pode conversar com vocês. Bom, como fé vem pelo ouvir, a gente tem pensado nessa frase. Você quer usar a Bíblia com alguém? Mimica tem um exemplo que talvez é um pouquinho diferente, mas era um indígena que estava ouvindo, mesmo assim não entendia, ouvindo na sua língua, mesmo assim não entendia. A gente gostaria que tivesse sempre alguém para sentar com outra pessoa, para não só ouvir, mas realmente aprender a Bíblia com outros. Nesse sentido, a gente tem dado este curso, ou treinamento, de mais ou menos 3 horas, que a gente tem chamado de melhores práticas no uso da Bíblia em áudio. Sim, tem essa distinção. Eu estou falando primeiramente dessa Bíblia que foi gravada, ok? Cada vez mais nós vamos ter, eu vou usar esse termo, essa Bíblia oral, mas o produto final, essa publicação, vai ser um dispositivo que nós vamos ouvir. Então, vai ser o mesmo modelo, melhores práticas no uso da Bíblia em áudio. Eu estou usando o áudio para os dois resultados finais, né? Esse treinamento não é sobre os dispositivos. Lógico que eu tenho que explicar os dispositivos da minha organização, né? Então, para vocês começarem a conhecer aqui,
mas não, o treinamento não é sobre os dispositivos. Entre 2010 e 2015, eu participei de um processo que a gente distribuiu mais ou menos 500 mil de Bíblias na China. E a gente não alcançou o resultado que a gente queria. Faz parte do aprendizado de onde sai essa palestra. Mas eu quero focar, ano passado, a gente trabalhou com 500 facilitadores que usaram a Bíblia em áudio para estudar com outras pessoas, normalmente em grupo. Então, o que nós aprendemos, o feedback dessas 500 pessoas, é da onde sai essa palestra que a gente tem oferecido. Se você consegue ver o mapa do Brasil, cada pontinho desse é onde aconteceu esse uso da Bíblia, esse uso das escrituras da Bíblia em áudio. Universidade, ribeirinho, indígenas, ciganos, cidades e quilombolas e outros. A gente trabalhou com 500 facilitadores, mais ou menos 10 mil famílias receberam a Bíblia em áudio. Muita coisa não deu certo, muita coisa deu certo. E a partir desse aprendizado que a gente tem, a usar desse instrumento de aprendizado, a gente tem chamado momento de escuta. Então, a palestra, melhores práticas no uso da Bíblia em áudio, principalmente é todo esse aprendizado que a gente teve no ano passado, que a gente está querendo compartilhar para aqueles que quiserem. Bom, esses são os nossos dispositivos. Vocês ganharam um, esses são os outros. Eu quero só citar uma coisa. Todos os dispositivos têm o speaker, o falante. Eles foram pensados para ouvir com outra pessoa. Ele tem um localzinho que você põe o fone de ouvido, mas ele não foi feito para o fone de ouvido. Ele foi feito para você colocar um cabinho, ligar na caixa de som e convidar ainda mais pessoas para ouvir junto. Né? Então, se você estiver no ônibus, não põe o fone de ouvido, não. Ouve com todo mundo. Né? Ou chama outras pessoas. Né? Mas, bom, em 2026, nós queremos abençoar pelo menos 20 mil famílias. Mas a gente não trabalha com distribuição. Se você quer estudar a Bíblia com alguém, facilitar estudar com outras pessoas, estou falando em português, espanhol, mas principalmente nas traduções que vocês estão fazendo. Né? Nós temos parceria com talvez todos vocês, então é a tradução de vocês ou dos povos que vocês estão trabalhando para estar nos dispositivos para vocês estudarem com eles. Né? Bom, alguns viram lá fora, mas eu também tenho visto que alguns não conhecem a Bíblia em vídeo. A Bíblia em vídeo tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Imaginem, o livro de Marcos tem 16 capítulos. A Bíblia em vídeo não é para assistir o livro de Marcos todo, não é um cinema. É para você assistir um capítulo e fazer um estudo, uma devocional, uma pregação. Então, ele vai funcionar capítulo por capítulo, tá bom? Tem também o Aliança, que é um panorama do Antigo Testamento. Esse é um dispositivo para quem vai para regiões mais remotas. Mas a Bíblia em vídeo está disponível no nosso YouTube. Então, você pode ir lá e usar como você quiser. As parcerias que nós temos, que vocês estão terminando, por exemplo, um livro dos Evangelhos, quando nós recebemos essa tradução oral, existe a expectativa que nós já vamos devolver no seu texto oral o livro que você traduziu na Bíblia em vídeo. Então, vamos conversar mais sobre isso, se vocês quiserem. Eu poderia dar o exemplo do Xerente, mas depois conversa com a equipe dos Xerentes, como que eles estão usando. Para vocês, obrigado por todos que estão aqui. Eu acredito que todos ganharam um presente, correto? Uma Bíblia em áudio. Se você chamar de radinho, você vai descobrir que meu coração é duro. É uma Bíblia em áudio. A que vocês receberam um pouquinho diferente. Eu estou chamando de uma Bíblia de estudante. Ela tem 4 Bíblias dentro. Nova tradução na linguagem de hoje, parceria com a Sociedade Bíblica. Nova Almeida atualizada, completa. A NVI, apenas o Novo Testamento. Completa o Novo Testamento. E a NVI em espanhol.
Tem um motivo disso daqui. Bíblia completa, a NVI só o Novo Testamento. Toda vez que você procurar o livro do Antigo Testamento aqui, eu quero que você lembre que tem povos que ainda não têm o Antigo Testamento. Quando você ouvir espanhol, lógico que para a gente isso já é comum, mas existem outras línguas que precisam da tradução. O brinde é para vocês, mas tem um pega. A minha ideia é que não seja para vocês. Escolha uma pessoa, estude a Bíblia com ela. No momento que você achar correto, ideal, essa Bíblia você dá para ela. Muitas pessoas precisam receber a Bíblia e precisam da sua ajuda também para ela entender. Talvez você dá para o seu pastor, para ele começar a entender o que a gente está fazendo. Pelo menos é um pouquinho, né? É próximo do que a gente está fazendo, né? Bom, rapidamente eu vou explicar. Não é para ter nenhuma dificuldade. Você vai carregar igual carrega um celular. Tem um cartão mini aqui. Minha sugestão é você não tentar tirar, não vai funcionar em outro lugar, e você não vai conseguir colocar nada aqui, tá? Mas tá lá. O alto-falante. Para ligar, ele vai ligar aqui. Para desligar, vai desligar aqui. Para ir para frente e para trás, no capítulo, você vai apertar aqui. Tranquilo? Para passar para o próximo livro, você vai apertar e segurar até chegar no próximo livro. Ok? Quando nós recebemos as traduções de vocês orais, e a gente puder colocar aqui, vai funcionar dessa forma. Ele tem 4 idiomas dentro, correto? Que eu falei? No nosso caso, 4 versões. Poderia ser 4 idiomas. Esse botãozinho aqui, que eu estou chamando de botão seletor, é onde você vai mudar as versões. Tá? Então, se você lembrar aquela ordem, quando você chegar em espanhol, a próxima vai ser nova tradução da linguagem de hoje, próxima NAA, próxima NVI, depois NVI espanhol. Comunidades indígenas. Se eu tenho 4 opções, talvez ela vai receber o Novo Testamento, na língua indígena, o Novo Testamento em português, o Antigo Testamento. Comunidades de borda, talvez vai receber a Novo Testamento na língua, Bíblia completa em português, a Bíblia completa em espanhol. Então, a gente pode administrar de acordo com o seu ministério onde você estiver. E o que vocês receberam, 4 horas no sol, meio-dia, bateria completa. Se é uma região remota, não precisa usar a energia da tomada. Para terminar, para o nosso contexto aqui, o que eu apresentei antes foi pensando depois da nossa conversa aqui. Terminou a tradução oral, publicou, a gente vai pensar o uso das escrituras. Mas talvez tenha espaço, neste momento de tradução, dele ser uma ferramenta, talvez, da internalização ou de alguma parte do processo, que teria um proclamador, bem contexto brasileiro, com 4 versões dentro dele. E a pessoa poderia ouvir as 4 versões e, dali, talvez entender um pouco mais sobre aquele capítulo que ele está trabalhando. É uma pergunta. Eu não sei se isso ajudaria. Se você acha que pode ajudar no seu projeto, venha conversar comigo depois. Queridos, muito obrigado. Nós temos esse treinamento, melhores práticas no uso da Bíblia. Queremos, em 2026, trabalhar com parceiros para estudar a Bíblia com outros. A gente tem expectativa que abençoar 20 mil famílias, ou serão 20 mil proclamadores. E Deus abençoe e use bem a sua Bíblia. Considere estudar com outros a Bíblia. Deus abençoe. Obrigado. Pessoal, lembra da frase do Léo? Vamos ficar em pé, vamos falar e vamos orar com o Rodrigo por mais pessoas que proclamem o Evangelho, por mais textos traduzidos que alcancem mais pessoas. Orar para? Zerar. De novo, orar para? Zerar. Você pode orar para a gente, Félix? Ora para zerar. Bem, não, Guarani. Mishimi? Ok. Nyanda Yara, Oreru, Email Vaga, a cobra aí. Ore abe Juren deve pende nie.
e que tu hangwa uma opava ve e por onha com peari penderera tonye boasu penderera tonye mopona penderera e entero ve que tu o hendu o entender o mi hangwa pe hekove pe nyande yara Jesucristo pe o ko hangwa pe pe vida eterna, y que tu amor con la salvación, y que tu, Señor Dios, ahí pues tengo que cada uno que remema con ape, no sé con awi, con otro corazón, y que tu amor ya hubiera con de marangatu, con niña marangatu entero beba, entero beba con upe ari, y que tu amor hoy qua pen de salvación, Señor Dios. Nyande yara, ore rovasa, nyande yara, ore me, ore pende puaka, me, ore pende putu, y que tu hangma, ore ko puaka, lo ya po hangma entero, lo hindu akwe ko ape, y que tu hangma, ore, lo ya po ani opita peñane acá, y que tu hangma, y nyande ya po, hanya colocar en práctica con orero en dua cueco ave. De ta ira Jesucristo era vero yurendeve. Amém. Obrigado, Félix. Mimica quer fazer um estudo linguístico agora. Pessoal, continuando o nosso programa hoje, nós vamos ter um testemunho também. O Diego Tibério que vai fazer. Então, reparem que ele está com a cordinha vermelha, tá bom? Então, não é para tirar foto. Diego, vem para cá. Diego Tibério Londeiro Maciel, pensa. É casado com Karen de Lima, há 19 anos, pai de 3 filhas, servem a Cristo junto à Missão Além há 10 anos, trabalham com o povo indígena Araueté, no Pará, desde 2015, na tradução da Bíblia na modalidade oral. Diego, vamos orar? Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela vida do Diego, da Karen, das meninas. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que ele tem aqui de poder explicar um pouco e dar um testemunho sobre o trabalho que ele tem feito. Que o Senhor o abençoe e que esse momento, esse tempinho aqui, seja realmente para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Que alegria estar com vocês, compartilhando desse momento tão especial aqui. Eu vou começar falando um versículo, ele está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 5, que diz assim: Nanimeco Simão Puededirere. Udamué, Oromocué, Corepidane, Orodioro, Pinha Veure, Nenhenhe Reaeno. Tradução desse versículo: então Simão disse a Jesus: Mestre, trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas segundo a tua palavra eu lançarei as redes. Esse texto é muito impactante, é muito maravilhoso ver tudo que Deus está fazendo. A palavra de Deus é uma rede que atraiu todos nós que estamos aqui. A rede mais poderosa que existe está atraindo pessoas de todos os povos, em todas as partes do mundo. Então, graças a Deus, nós fomos alcançados por essa palavra maravilhosa e temos a oportunidade de participar desse trabalho maravilhoso na obra do Senhor. Queridos, eu gostaria, a Jaque já falou aqui, eu gostaria de apresentar aqui a minha família, primeiramente, meu tesourinho aqui na terra, graças a Deus. Se puder desligar a luz aqui, fica bom também. Essa é minha esposa, a missionária Karen.
E a minha filha mais velha é a Axa, a do meio é a Suzana e a pequenininha é a Jael. Quando chegamos na área indígena, no começo do trabalho, a mais velha estava com 4 anos, a do meio estava com 2, e essa pequenininha nasceu durante o período que morávamos na aldeia. Com 28 dias de vida, ela já estava na aldeia. E elas cresceram em meio a essa. Tem mais uma imagem aí também. Essa aí tem alguns dias. Essa aqui é mais recente um pouco. E minha filha mais velha já está com 15 anos, graças a Deus. E esse ano eu e minha esposa completaremos 20 anos de casado. E tem sido uma alegria criar os filhos na obra de Deus, e é uma oportunidade maravilhosa. Queridos, nós temos trabalhado com a oralidade, especificamente com o OBS, e hoje eu aprendi que tem uma nomenclatura possível aqui, que é o OBST, Oral Bible Translation and Transcription, porque a transcrição caminhou em paralelo com todo o processo. Então, quando nós, esse mês, conclui-se uma etapa do projeto, e a transcrição está vindo junto. Então, segundo a apresentação da Swapna, aqui ela mencionou que tem o OBTT, né? Queridos, o povo Araueté é um povo pequeno, 600 pessoas, estão distribuídos em 35 aldeias. Quando chegamos lá eram apenas 6, e eles tiveram uma explosão de aldeias durante esses últimos 10 anos, e são micro-aldeias espalhadas ao longo do Xingu, do rio Xingu, no estado do Pará, onde nós trabalhamos. Ainda é um povo, assim, a área sensível esse povo Araueté era a menina dos olhos do grande antropólogo Viveiros de Castro. Então, a partir de 2005, só que foi possível a entrada dos primeiros missionários lá. Inclusive, eram missionários da Além, tiveram uma contribuição muito importante, preparando o ambiente para que hoje eu pudesse, com minha família, trabalhar naquela área. Ainda é um povo isolado. Quando nós chegamos na última cidade da rota, que chega lá a São Félix do Xingu, a cidade da qual a partir dela nós trabalhamos, seguimos pelo rio mais 300 quilômetros, rio abaixo, mata adentro, até chegar nessa área. Então, ainda é um povo com a tradição oral muito viva, e eles são quase bilíngues. A geração mais jovem fala um português assim intermediário, digamos assim, máximo. E situação dos Araueté em 2015, quando entramos lá, não havia crentes, não havia igreja e não havia escrituras disponíveis para o povo. Então, eles haviam tido contato com missionários por cerca de 10 anos, porém, não haviam tido contato diretamente com a palavra de Deus na língua deles. Então, eles já haviam ouvido um pouco sobre Jesus por esses missionários pioneiros lá, e nós tínhamos uma porta aberta. Entre a saída deles e a nossa entrada, ficou-se 2 anos sem missionários entre o povo, mas a contribuição de uma missionária que trabalhou lá foi muito importante. O relacionamento dela que ela teve com o povo foi muito saudável, foi muito intenso, muito profundo, e aquilo possibilitou, oportunizou um convite para que aquela família que adotou ela, os mesmos nos convidaram para trabalhar lá. E da parte do
do casal missionário que foi lá, eles fizeram análise fonética, fonológica, tinha uma proposta, uma análise gramatical preliminar da língua araueté, e esse missionário trabalhou numa proposta ortográfica também, que possibilitou a escrita, inclusive uma proposta ortográfica muito boa, muito versátil, fizeram um trabalho excelente. Então, isso nos adiantou o processo e nós podemos seguir com o trabalho a partir já tendo a ortografia estabelecida. Então, a primeira fase foi a imersão, aquela imersão mesmo de conhecer, de ser conhecidos. Nós não precisamos entrar com nenhum vínculo empregatício na área, entramos, todo mundo sabendo que nós entramos como missionários mesmo, foi uma oportunidade muito boa, graças a Deus. E aí, os 6 primeiros anos moramos lá na área indígena mesmo, eu com a minha família, e aquele conhecimento, trabalhamos muito no relacionamento, estabelecer relacionamentos fortes, saudáveis, sem aquela pressa de iniciar um projeto de tradução, apesar que a pressa estava em nosso coração, mas o ambiente não era favorável, então precisávamos do aprendizado da língua. Nós, da Missão Além, valorizamos muito que o facilitador tenha conhecimento da língua suficiente para iniciar um projeto, então tivemos que atravessar toda essa fase da aquisição de língua, conhecer o povo, ser conhecido por eles, identificar as pessoas com perfil para o trabalho. Então, foi muito bom, foi muito interessante, foi um tempo inesquecível de relacionamentos com eles dentro da aldeia. Tivemos a oportunidade de servi-los em várias áreas, na escola e também com a manutenção mecânica, especialmente com solda elétrica nas rabetas náuticas, que é os veículos lá da região, todo o acesso é pelo rio, toda a movimentação entre aldeias é pelo rio Xingu. Então, isso nos fortaleceu os relacionamentos, essa oportunidade de servi-los também. Então, com o aprendizado da língua, no segundo semestre do 6º ano que estávamos lá, o ambiente ficou muito favorável, nós percebemos que era o momento de iniciar um trabalho. A nossa querida Jaque aqui fez a avaliação e já viu que era possível, já tinha adquirido os níveis necessários de conhecimento para iniciar um projeto. E nesse mesmo semestre, com a graça de Deus, nós fizemos feito junto com algumas pessoas da missão, inclusive o Edilson, o Maslova participaram também disso, aquela análise para estabelecer o tema de redenção, e em cima desse tema de redenção que foi estabelecido o projeto. Então, essa fase, ela foi muito interessante, e quando começamos, nós chegamos lá sem essa perspectiva de trabalhar com oralidade. Eu não conhecia a oralidade. O plano era trabalhar com a tradução escrita, mas com a convivência nós vimos que uma tradução escrita não ia comunicar com o povo na atual condição, situação em que eles estavam. E aí, quando eu conheci a oralidade, eu apaixonei. E eu amo a oralidade, eu vibro com a oralidade. Tudo que se fala de oralidade aqui tem sido muito edificante, muito interessante. É uma estratégia extremamente versátil e dinâmica, e o que é maravilhoso, né? O trunfo da oralidade é o acesso. Então, isso, Deus nos deu a graça de trabalhar nas primeiras histórias. E tempo trabalhado mesmo nas histórias foi mais ou menos uns 3 anos. Praticamente 3 anos, e
com a ajuda do Senhor, foi possível fazer produção de 74 histórias, um panorama bíblico, primeiramente, com 54 histórias, e mês passado, agora nós concluímos um pequeno conjunto de mais 20 histórias complementares. Desde 2024, iniciou-se a distribuição desse material para o povo, e aí é a hora que o nosso coração, assim, explode de alegria, de ver o povo ouvindo a palavra de Deus pela primeira vez, na língua deles, entendendo. As reações disso é uma coisa maravilhosa, é algo prazeroso demais de participar disso. Nós tivemos após o período da distribuição, todas as famílias receberam um exemplar, um aparelho de áudio semelhante a esse que o Tinoco mostrou aqui. Opa, meu horário. Quem dera. Então, queridos, o que eu podia contar assim, de testemunhos, né, após essa distribuição, né? Tem um pajé lá que, assim, ele tá no processo, a conversão do povo oral, ela está sendo construída, Deus está trabalhando na vida deles. Então, hoje nós não estamos assim na ânsia, na espera dos resultados, porque a intenção final é ver vidas transformadas, né? Tem um pajé lá que ele era oposição à mensagem de Jesus, a Cristo e a tudo, ele era oposição frontal. Hoje ele é um dos que alerta o povo, olha, vocês precisam crer nisso aí que está falando, essa mensagem aí é importante, eu falo para vocês. E o que é maravilhoso, né, o produto da oralidade, né? Tem um homem lá, de meia idade mais ou menos, ele é cego dos 2 olhos, e à noite ele deita na redinha dele e fica lá ouvindo a palavra de Deus. Deus está falando ao coração daquele povo. Aleluia! Teve um garotinho que, quando ele nasceu, eu fui convidado para nomear a criança. Eu falei, eu não conheço os nomes da língua. Não, nós queremos um nome que você conhece. A mãe dele convidou para dar um nome para a criança. Eu falei, olha, mas o nome dele é isso, vai ser estrangeiro, vai ser nome de Avim, né? Não, eu quero um nome assim. Eu dei o nome para o menino de Noé. E a mãe dele gostou do nome, e o nome da criança ficou Noé. Passou-se uns 8 anos, quando essa criança recebeu, quando aquela família recebeu o aparelhinho, que ele ouviu a história de Noé, o dilúvio de Gênesis. Eu cheguei na aldeia, o menino veio contando toda a história, a maior alegria, a maior empolgação de ver o nome, da onde veio o nome dele. Então, aí ali começou uma onda de dar nomes. Então, nós somos convidados para dar nome. E já tem José, Moisés, Samuel, Davi, e vamos nomeando, com a graça de Deus. Mês passado, o último que a minha esposa estava junto, foram lá em casa. A criança nasceu, foi lá pedir qual o nome, foi falando. Não, esse não. Esse, aquele outro. Foi Natanael. Opa, é esse. Natanael, foi o último, mês passado. Nomeado. Tá bom, eles estão pedindo, gente. Então, que Deus faça a sua obra. E o processo, gente, no processo da tradução, nas verificações, nas checagens, é coisa linda. Tem um casal lá que eu acredito na conversão deles. Eles ainda não passaram por batismo, nem nada disso, mas durante a checagem, na primeira história, na história da criação, eu vi o coração dela batendo assim, ó. Eu vi a veia do pescoço dela pulsando de emoção, e ela é um pouco branca assim, e os olhos se encheram de lágrimas, e ela disse, gente, o meu povo precisa conhecer isso. O meu povo está enganado, nós estamos enganados, eles precisam ouvir isso aqui. E o marido dela também já estava assim, coração segurando, e falou, eu ouvindo isso aqui, isso também me dá uma vontade de chorar. Deus falando ao coração. Que maravilha, gente. Queridos, então o fato é que eu preciso encerrar.
e as bases da fé cristã. O mais importante, querido, nós não temos visto assim o que a gente esperava ainda de resultados, mas o mais importante é que as bases da fé cristã e o evangelho de Jesus Cristo está sendo comunicado. Graças a Deus. Menos um povo na terra que não conhece a palavra de Deus. Então, isso é um motivo de grande satisfação e para a gente exaltar e louvar o nome do Senhor pelo que Ele tem feito lá entre o povo araueté. Então, esse conhecimento, esse alicerce do que é necessário entender e conhecer, está sendo construído, está sendo comunicado. E o Espírito de Deus, no momento certo, no tempo dele, irá fazer essa obra que não pertence a nós. Não pertence a nós. Nossa tarefa é traduzir, é trabalhar, é fazer todo o possível. E descansar os resultados em Deus. Queridos, e permanecemos nesse trabalho com a graça de Deus, e esse trabalho requer o auxílio de mais pessoas. Oramos por pessoas para nos ajudar. Em campo, não há, é apenas minha esposa e eu, e esse trabalho carece de mais pessoas para ajudar nesse trabalho, está aberto. Eu espero que Deus fale ao coração de vocês, e se Ele quiser, que Ele levante mais obreiros, inclusive aqui nesse meio. Amém? A alegria está com vocês, que Deus abençoe, exaltemos o nome do Senhor pelos seus grandes feitos, com tremendos feitos nos responde em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança dos confins da terra e dos mares longínquos. Salmo 65, 5. Deus abençoe a todos vocês. Eu vou pedir para a Mimica vir aqui orar com o Diego em Sanumar. E eu quero entregar para o Diego. Todo mundo conheceu além que não conhecia. Fala sério. Dá um abraço para pegar unção, né? Vamos orar então, né? Vamos orar aqui. Raba Deus, que é o nosso rabalo de goleiro, que de muminaha, sama com camoui, para de ibale, iana, kawakai kariaui de, kamadubu, Aurauete incamadubu Deus tabui o aigia gule kudena kama o aheda dena sang bal makuden idena do pepi manahat tojo makudena sama pimana hana yang gule haba wa lode de kuden idena aida ke aidi peukula di kawatabu nanya odhe sama pina yang gule inesim de sama pimana ha toja gule haba Kaunasa Kugule, Jesus Cristo, Ula Tabu Isamak. Amém. 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 Obrigado. Hoje nós vamos para aquelas sessões que nós tivemos ontem, que o Jocum apresentou, seu passo a passo, depois a fé vem pelo ouvir, e hoje é a Além que vai apresentar o seu passo a passo. Quem vai vir aqui é o Edilson, o Diego, podem vir, enquanto eu leio a ficha aqui da Carol. É bio que fala, né? Não é ficha, não. Carolina Mori estudou Obitino de Ayu e On Story na Além. Também teve experiências práticas em projetos envolvendo oralidade, tanto diretamente com povos indígenas, quanto com missionários em treinamento na Além. É membro da Além há 6 anos, servindo ao Senhor em diferentes departamentos da organização. Atualmente, ela é diretora de mobilização, tia coruja de 4 meninos que ela acha que vão ser futuros tradutores. Está profetizando na vida dos meninos. Glória a Deus. Podem vir, gente, para cá, ué. Vem. Já pegou a aguinha? Obrigado. Vamos tentar. Boa noite, gente.
Vamos tentar fazer aqui no trinteto. Eu gostaria de começar falando com vocês de que a Missão Além, ela tem agora. Tá. Ela tem feito trabalho de oralidade, mas nós entendemos que nós precisamos, além de ter entendido que ela tem adotado uma estratégia para chegar, então, no seu produto final. O que vocês ouviram do Diego, então, é a metodologia que nós estamos usando. Nós começamos o trabalho com a produção de um panorama bíblico, para que a equipe, tanto de facilitadores como de tradutores, eles possam ter esse primeiro momento em trabalharem juntos, em produzir o material bíblico juntos, para depois, então, numa segunda fase, a gente começar o trabalho de OBT. Nós ainda não começamos nenhum trabalho de OBT, porque nós ainda estamos nessa fase de preparar esses panoramas bíblicos para que, então, as equipes tenham todo o conhecimento, todo o preparo para que isso aconteça. Na experiência que eu tenho tido, eu já estou trabalhando com oralidade desde 2005, quando estava na Índia. Então, equipes que começaram com OBS na época, né, era One Story ou Story, e depois passavam para o OBT, essa transição era muito mais fácil. E com equipes que entravam direto no OBT, eles tinham uma grande dificuldade com a internalização, com o estudo de termos-chaves. Então, a Além entende de que essa estratégia é a melhor para que a gente possa, então, estar fazendo trabalho junto a alguns povos, como nós temos feito com os Araueté. A gente tem feito também, facilitado alguns outros trabalhos, como os ciganos, que foi um dos primeiros aqui no Brasil, lá em 2013, né? Thelma, Karine, 2013, depois outros projetos, outros parceiros também que pediram a ajuda da Além nesse panorama bíblico. Então, de agora em diante, vocês vão ver com a Carol e o Diego como é que a Além, então, ela processa essa produção de histórias bíblicas, esse painel, esse panorama bíblico, para que a gente, então, possa treinar essas equipes de facilitadores, de tradutores, e a gente espera um dia começar realmente um OBT e a gente chegar até o final, entregando uma Bíblia para algum povo. Quem sabe orar o Eté, né? Bom, então, eu estava brincando que eu sou a mocinha dos slides, né? Então, eu vou passar aqui agora esse método que a gente usa, então, na Além. A gente o método One Story ou Storing, tem uma diferencinha bem pequena. E, basicamente, é a mesma coisa de todo mundo, né? Tanto do escrito como um TBO. Tem o texto-fonte, a gente busca o significado e o transfere para a língua receptora. Parece muito simples, né? E a equipe, então, como o Diego também mencionou já, nós temos o facilitador e o tradutor. O facilitador sendo o missionário e o tradutor é o falante nativo. E o facilitador, ele é o responsável pelo texto-fonte. Então, a gente lá da Além, a gente preza para que ele deve estudar os significados com todos os recursos disponíveis, né?
Então, ele vai usar todas as versões da língua majoritária, que é conhecida, tanto dele quanto do falante nativo também. As línguas originais, imagens, comentários bíblicos, o Translators Workplace, tudo que puder de recurso é de responsabilidade dele de pesquisar e se aprofundar para arrancar o máximo de significado de cada passagem. E ele também é responsável pelos termos-chave. Então, ele deve conhecer a cultura e a língua profundamente. Como ele falou, que ele fez o teste de proficiência para poder começar a trabalhar, então, com a tradução. Tem os níveis, né, de proficiência, de conhecimento, tanto de cultura como de língua. E, assim, quase todo mundo aqui já deve estar familiarizado, né? Os desenhos, as pedrinhas, a pipoca, né? Tem gente que fala que cada um fala numa hora, a dramatização, associação até com cores, com lugares. Então, tem várias técnicas e também os fundamentos e a filosofia de educação intercultural, porque essa interação dele, o missionário, que não é da mesma cultura, que não fala a mesma língua materna, com o falante nativo, que é de outra cultura, que tem outra língua materna, ele precisa entender esse processo comunicacional, inclusive pedagógico, né, ou andragógico, né, como o pessoal andou falando aqui, que a gente lida com andragogia, não pedagogia, né? Então, se o facilitador ele não consegue se responsabilizar por essas áreas, fica difícil assegurar a qualidade, né, da tradução. Lembrando, né, do SENA. A gente usa esse acróstico, né? Clara, exata, natural e aceitável. Eu queria fazer uma observação aqui para, às vezes, quem está começando, né? A gente fala muito de aceitabilidade, e esse aceitável não é que a gente vai amenizar o evangelho, não é isso. Tem que ficar aceitável de uma forma, por exemplo, eu não posso usar gírias, né? Ou o que é considerado gíria para o povo, né? O que não é aceitável na tradução da Bíblia. Então, tem essas características linguísticas da tradução que têm que ser aceitáveis. Tá? Não é, a gente não está falando de deixar a mensagem aceitável, porque a mensagem do Evangelho ela é confrontadora, né? Não é isso. E o tradutor, ele então vai ser o responsável por internalizar, né? Então, o missionário, ele prepara a internalização, mas quem vai internalizar mesmo, quem precisa ter o texto dentro de si, é o tradutor. Então, ele deve ter uma boa compreensão. Você não vai escolher, né, qualquer pessoa. Inclusive, essa é uma etapa inicial do trabalho. Ver quem que você vai convidar para participar, para ser sua equipe. Então, ele precisa ter atenção para ouvir. Ele não pode ficar achando, não, eu sei essa história e começa a criar a própria história, né? Então, ele tem que também ter autoconhecimento quanto ao seu estilo cognitivo. É lógico que o facilitador missionário vai ajudá-lo nesse processo, explicando, vendo. Você aprende mais facilmente com imagens, ou escutando, ou fazendo movimentos. São os estilos cognitivos. Então, o missionário ele precisa testar esse estilo cognitivo do tradutor, e o tradutor ele precisa se autoconhecer, ver o que está funcionando para ele, para daí se utilizar do que for mais eficiente também, e às vezes até, se for necessário, usar uma variação, né, para não ficar monótono, dependendo também do estilo dele, o estilo cognitivo, né? Então, ele também é responsável pela própria produção oral.
ele tem que ser um bom comunicador, certo? Então, ele precisa ter facilidade com a própria língua, porque, às vezes, esse indígena está tanto tempo já na cidade que ele já começou a esquecer já algumas palavrinhas da própria língua, né? Ele precisa ter características aceitas pela cultura. Por exemplo, se na cultura uma certa família tem um certo, né, não recebe atenção, né? Fica complicado. Se não, as mulheres não têm voz, você vai escolher uma mulher, né? A voz, ela vai ser identificada como feminina na gravação. Então, esse tradutor, ele tem que ter características aceitas pela cultura. Tem que ter uma boa dicção, claro, né? Para tudo ficar bem. Claro também, não só de entendimento, mas de ouvir. E ele tem que ter um caráter ensinável e perseverante, porque muitas vezes ele vai precisar refazer, ele vai precisar entender o que não ficou bom, e não pode ficar chateado, né? Então, ele tem que ter um caráter ensinável. Do contrário, mesma coisa, é difícil assegurar a qualidade da tradução. Se você não observa essas características, vai ficar muito mais difícil, você vai até desistir de uma boa gravação e a coisa não vai ficar tão natural, tão aceitável, tão clara. Então, esses foram os papéis da equipe. Nós temos equipes enxutas, né? Infelizmente, a gente não tem equipes tão grandes como lá na Índia, como a Swapna estava apresentando ontem, mas tem funcionado, graças a Deus. E os passos, então, para a produção de histórias, tem algumas etapas um pouco diferentes da TBO, exatamente porque é uma seleção de histórias. Então, a gente já começa com esse passo diferenciado, como o Diego estava falando, né? Da seleção do tema de redenção. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí, vários outros passos que vão ser como os outros processos. Exegese, internalização, gravação preliminar. Ancoragem já é uma coisinha nova também das histórias. Perguntas de compreensão e inferência, verificação na comunidade, tradução, consultoria e gravação final, tudo meio parecido aí com a TBO. Então, o primeiro passo, a seleção de histórias, a gente faz o que a gente chama de 4P e 4C. Os 4P são problema, promessa, provisão e prática. Então, o missionário ele vai sentar não só com o tradutor, mas ele vai fazer toda uma pesquisa, perguntar para várias pessoas, fazer realmente mesmo esse estudo, para ver qual que é o problema principal, né? Ali que aquele povo está enfrentando. E tem que ter um estudo bem cuidadoso mesmo, porque às vezes a gente pode ficar na superfície, né? Por exemplo, um exemplo que veio à cabeça aqui agora, né? Alcoolismo. Alcoolismo pode ser um problema superficial. O que está por trás disso? O que está mais profundo do que isso? Às vezes é uma insegurança, uma falta de esperança na vida. Ou então pode até ter problemas de alcoolismo em etnias diferentes, mas se você for aprofundar, a causa é diferente. Por exemplo, num outro lugar, ser medo dos espíritos, medo do porvir, né? Então, o missionário ele tem que fazer todo esse levantamento. E aí, tendo o problema definido, ele vai para a Bíblia para pegar a promessa. O que Deus diz para nós com relação a esse problema? Qual que é a base bíblica que a gente pode usar, né? E aí a provisão, que é o próprio Cristo, sempre, né? Então, no One Story,
a provisão que é Cristo, ela vai estar sempre ali presente, mas exatamente qual texto, né, que a gente vai usar falando de Cristo, a gente vai correlacionar ali com a promessa e com o problema. E, por final, a prática. O que a gente espera, então, depois que a gente apresenta a provisão de Deus para resolver esse problema? E aí, então, tendo esses 4 P's definidos, a gente tem o tema de redenção. E aí, os 4 C's, eles vão permear toda a execução, toda a construção das histórias, que é a cronologia, a cultura, a coesão e a cobertura. Eu vou falar mais um pouquinho para frente, tá? Então, o tema de redenção, tem alguns exemplos aí, né? De não da além, mas que o Edilson traz, né? De tantos anos já trabalhando com histórias. Jesus, o príncipe da paz. Jesus, libertador do poder do chefe dos espíritos maus. Emanuel, Deus conosco. Heróis bíblicos, foi um tema de redenção para jovens, por exemplo. A festa bonita de Deus foi um tema de redenção num povo em que havia uma festa triste. Né? E se saía do palco, mas né, não tem cadeira, né? Mas, que era bem assim, encaixando certinho com o problema do povo e a provisão de Deus. Né? Então, esse era o tema de redenção ali para esse povo, a festa bonita de Deus. Esse passo, eu tenho muito carinho por ele, porque é aí que a coisa fica bem sob medida. Né? Então, a gente não chega com um pacote de histórias favoritas nossas. A gente vai ver o que vai realmente direto no coração do povo. O que vai ter mais força, mais eficácia na comunicação com eles. Então, essa etapa é muito importante. Já que a gente está selecionando as histórias, vamos selecionar as mais relevantes para eles, certo? E aí, então, eu vou passar agora para os 4 Cs. A cronologia, a gente precisa buscar uma ordem cronológica das histórias. Então, por exemplo, se a gente vai falar de Esther e de Esdras, Neemias, a gente vai precisar colocar na ordem cronológica, não na ordem que está na Bíblia, porque Esther na Bíblia vem depois, mas na cronologia vem antes, né? Outro exemplo, no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 12 está falando da morte de Samuel, mas no capítulo 16 está a unção de Davi. Então é lógico que a gente precisa contar primeiro que Samuel ungiu Davi depois que ele morreu, né? O segundo C é a cultura, porque a cultura ela pode ser ponte, mas ela pode ser barreira também. Então, a gente tem que também ficar de olho em toda essa questão. Elementos como vinho e pão. Isso é muito estranho? Como é que é, né? O que a gente vai fazer? Menciona, não menciona? Circuncisão, batismo, vai entrar nesses assuntos? Às vezes, quem que contou aqui que na cultura tem o mesmo que o resgatador? Os Camaiurá, né? Isso. É uma ponte. Para nós, aqui, dessa sociedade, né, urbana aqui, nossa, quando fala assim que Boaz ia resgatar a viúva, a gente pensa que coisa estranha, né? A gente não tem tanta compreensão da grandeza e a profundidade disso como os Camaiorá têm, né? Porque isso é uma ponte para eles. Para nós, pode chegar até ser uma barreira, né? Então, conceitos desconhecidos, né? Deserto, neve, o próprio cordeiro. Aí, nós vamos para o terceiro C, a coesão. Como nós estamos escolhendo histórias, a gente precisa dar uma ligação de uma para outra. E estou começando ali pelo fim, né? Transição de uma história para outra. Mas também manter a mesma terminologia,
Afinal de contas, o nome do método é One Story, né? Uma história. Porque a Bíblia é uma história só. Então, a gente precisa não só trazer esse fio condutor como começo, meio e fim, mas usar as mesmas palavras para as mesmas coisas. E também fazer recapitulações, porque as pessoas, elas não é porque são histórias que elas vão escutar tudo de uma vez. Não é porque é uma história que elas vão escutar tudo de uma vez. Então, quando elas escutarem um capítulo, elas precisam, às vezes, relembrar o que elas escutaram no dia anterior. Então, precisa dessa recapitulaçãozinha, às vezes, né? Precisa manter a coesão. E aí, o último C é a cobertura. O que quer dizer isso, né? Isso tem que estar coberto, tem que estar debaixo de uma doutrina sadia, né? Então, tá aí, eu coloquei o credo apostólico, que é o que... Não é que o credo apostólico tem que estar em cada história, mas a gente tem que estar observando o básico, né? Para a construção do nosso panorama, tá bom? A gente não pode deixar o principal de fora, né? Então, a gente, só relembrando aqui, né? A gente ainda está no passo 1. Eu tenho 15 minutos. Estou brincando, gente. Essa foi a explicação mais... Não, eu estou brincando no sentido assim, eu não vou explicar cada passo desse jeito, tá bom? Eu só me demorei mais nesse porque esse é específico de histórias. A exegese a gente faz da mesma forma como a TBO, como escrita. Tem que estudar tudo. Então, a gente tem um formuláriozinho para não deixar a gente esquecer de nenhum ponto. E a gente também tem ali os tópicos falando das emoções. A gente não esquecer também que essa é uma parte importante. Então, a gente vê o contexto geográfico, político, o contexto bíblico, essa passagem dentro do livro, dentro do testamento, dentro da narrativa toda. Qual que é o objetivo principal dessa passagem? Aí a gente lista as falas diretas. Quais as possíveis emoções, né? A gente estava falando isso de gama de possíveis emoções nessas falas diretas. Aí a gente faz a lista. E também tem um espaço para a gente ir completando com os comentários, né? Primeiro a gente faz tudo com base no texto bíblico, não só da passagem, mas da Bíblia toda, e depois a gente vai complementando com os comentários, com os recursos todos, sempre deixando a anotação das notas bibliográficas para depois a gente saber de onde a gente tirou, se a gente precisar repetir em outra parte, a gente sabe de onde a gente pegou. E depois, com todas essas informações, a gente monta o quadro, que é o planejamento da sessão de internalização. A sessão de internalização, ela precisa ter tudo que a gente estudou na exegese, né? Porque a gente não pode descolar um passo do outro. Não, eu fiz exegese, tá bom, agora eu vou internalizar independente dos nossos dados. Não, aí a gente vai tentar sintetizar de uma forma que a gente vai conseguir conversar sobre tudo isso de relevante na sessão de internalização. Então, a internalização agora tem as pedrinhas, tem as figuras, mas o importante é você ter planejado a sua sessão para você não esquecer de nenhum detalhe importante ali para a compreensão do significado do texto, da passagem. E aí a gente passa para a prática e a gravação, porque o tradutor, tendo internalizado, agora ele precisa praticar, repetir, contar para os outros várias vezes, porque não vai sair exatamente da primeira vez, né? Então, quando ele estiver bem familiarizado, aí ele grava. A gente está ali no quarto passo ainda. Depois que gravou, a gente faz a ancoragem. Como é uma história, a gente precisa, então, ir para a nossa transcrição. A gente usa um formuláriozinho que a gente faz a transcrição
e coloca, ali embaixo tem ali, né, referência bíblica, RB. O que está ali, naquela unidade de pensamento, né? A gente separa toda a gravação, a gente transcreve em unidades de pensamento. Não pode ser muito curtinho, mas também não pode ser muito comprido. E colocar tudo isso que está aqui nessa unidade de pensamento. Onde que está na Bíblia? Se não está na Bíblia, opa, né? Vamos ter que refazer. E essa é a ancoragem. Então, a gente está ancorando na Bíblia a gravação, tá? Aí, então, a gente faz a checagem na comunidade, né? Dentro do... Como é que volta aqui? Aqui, tá? Para ir para a checagem na comunidade, a gente preparou já as perguntas aqui na própria documentação, né? Da história. Aí faz a checagem na comunidade. Tá aqui. E tem as perguntas de compreensão e inferência, que são as perguntas fechadas. Perguntas fechadas, elas têm uma resposta certa, para ver se o pessoal entendeu aquela unidade de pensamento. Então, você toca aquela unidade de pensamento, você faz a pergunta relacionada à compreensão, tem uma resposta certa. É lógico que você não vai fazer a checagem na comunidade como se fosse uma prova para o seu povo ficar se sentindo num vestibular, né? Você faz isso com bolachinha, com chá, né? E a pessoa vai conversando sobre a passagem. Mas tem a parte da recontagem, que também a gente registra lá na documentação. A gente pede para a pessoa, agora você consegue recontar essa história? Porque daí a gente vai ver se a história está reproduzível. Essa é uma qualidade da tradução de histórias orais, né? Porque ela tem que estar de uma forma que a pessoa, ela entendeu, ela prestou atenção, ela gostou da história. A história está atraente também, ela está culturalmente adequada, de uma forma que ela vai conseguir contar de novo para outra pessoa. Se ela não estiver seguindo muito a lógica do pensamento do povo, eles não vão conseguir recontar, né? Aí, não, fez a checagem na comunidade, deu tudo certo, beleza, então a gente faz a retrotradução dentro daquela mesma documentação, que daí vai para o consultor. E o consultor ele pode deixar ali as notinhas do lado. O consultor, no caso de histórias, ele é um tipo de mentor também, porque ele vai acompanhando já, né, desde o começo, preparando a equipe, dando apoio mesmo à distância, mas tem um momento de pré-consultoria em que ele vai deixar as notinhas, né, que a equipe vai ter que responder, e tem também a sessão com o falante nativo externo, né, que não participou da tradução, e aí o consultor vai fazer as perguntas de compreensão para essa pessoa que nunca viu aquele texto, está vendo o áudio pela primeira vez, para checar mesmo a compreensão dessa história. E aí tem a gravação final. E a gravação final, às vezes, dá um trabalhinho, porque já passou um tempão de quando gravou a primeira vez, e aí vai ter que dar uma internalizadinha de novo para gravar bonitinho, em estúdio, ficar, né, uma qualidade de áudio. Mas já teve vezes de ter que usar o anterior mesmo e remasterizar a coisa, né? Mas, graças a Deus, a gente dá um jeito, né? E aí eu botei o arco, porque tá todo mundo botando o arco, eu botei o arco também. Brincadeira. Mas a tradução da Bíblia Oral, lá na lei a gente tem falado na disciplina do CLM, e ele segue também os mesmos passos da tradução escrita, que coincidem, né, que não são exclusivas nem de um nem de outra, né?
Mas a gente dá esse treinamento lá na LEM, falando das diferenças e que cada passo tem os seus passos próprios, cada processo tem os seus passos próprios. E para se envolver com os projetos da LEM, você precisa venha fazer o CLM. É o nosso curso de Linguística e Missiologia. Ele tem 8 meses teóricos lá na nossa base, em Brasília. Vai de fevereiro até setembro, mais ou menos. E aí, em outubro e novembro, 2 meses. Não dá 2 meses, não, dá um pouquinho menos. Antes de falar do finalzinho, essa é a grade, né, do CLM. A gente tem a parte de missiologia, a de linguística, a de tradução. Quando dá 8 meses, quando a gente também dá um módulo de alfabetização, de educação intercultural, né? E aí, no finalzinho, tem um módulo de campo, que é no finalzinho do ano, né? Assim, outubro, novembro, por aí. A gente tem treinamento de segurança aquática, limpar peixe, limpar galinha. Mas interação também com o povo, de um projeto que a gente tem, né? Que é da LEM. Essa dinâmica de equipe. A gente também vai ver essas questões de choque cultural também, porque é um estilo de vida, né? São 2 meses afastado de celular, da cidade, 2 meses direto, né? Lá numa ilha do Rio Xingu. Então, esse é o treinamento da ALEM. Você fazendo o treinamento, você pode se tornar um membro e participar de um projeto de tradução da Bíblia, começando com histórias orais. Tudo certo, chefe? É isso, gente. Obrigada. Só para complementar, já nesse finalzinho, esse material ele é usado para evangelismo, para plantação de igreja, para discipulado. Então, já prepara também o povo para o próximo passo, né? Então, é um material que o missionário usa para evangelizar, discipular e formação da igreja. Obrigado, Carol. Esse aqui é um presentinho para você, que foi a única que não recebeu até agora. Muito obrigada. Deus abençoe. Espera aí, gente. Vamos orar. Tem alguns africanos aqui que falam outra língua que não seja português? Xangã. Meu irmão, vem aqui orar. Crioulo? Ora na língua que você quiser, meu irmão. Vamos orar. Papai, não agradeceu o Senhor Jesus. Não agradeceu pela bondade. Não louvou o teu Senhor Jesus para o merecer. Não agradeceu para o Senhor Jesus a boca fazer língua pete. Não agradeceu para promessas que fala e chega tempo com tudo línguas, tudo raça. Não agradeceu grandeza lá na glória, Senhor Jesus. Muito obrigado por este tempo. É tudo como na cada um de nós, percebe ferramentas, percebe bagagens, percebe instrumentos para poder chegar no recado na todo o povo, Senhor Jesus. Obrigado por este tempo, Senhor. Obrigado por bom amor, obrigado por amor na cruz. Se você mostrar como na verdade você ama todo mundo, para ver daquilo que você chamando por nós ser tradutores de boa palavra, Senhor. E Senhor, não quer poder fazer nada sem amor. Não quer poder fazer nada sem o Espírito.
Nunca pude fazer nada sem bocadiano, Senhor. É como andar a rogar o Senhor Jesus, por não ser daqueles que não fazem prática, Pai. Nunca me ser obedores e não sinta. Senhor, vou precisar de nós para não ser um instrumento para chegar essa mensagem. Essa palavra para chegar na orelha, para vir a ser o testemunho do como não ouve a palavra. Deus, obrigado por essa oportunidade. Deus, obrigado por tudo diante que inspirar. A palavra para estar no nosso coração e para não fazer prática, Senhor Jesus. E não afasta todo espírito de preguiça. Não nega qualquer ataque para impedir a palavra para chegar na cantos do mundo como este chegar. Deus não tem certeza de como a palavra nos dá avivamento e nos expande para todo mundo. Maneira como nós juntamos, Senhor, assim que nos expande para toda raça, para dar glória, Senhor Jesus. E não falou muito obrigado por esse tempo. Assim, uma hora para bem confiar no nome de Jesus Cristo.